Você já parou para pensar na instituição que, ao longo da história, tem sido acusada de ser o maior entrave ao avanço humano e à busca pela verdade? Mikhail Bakunin, o gigante do anarquismo revolucionário do século XIX, não hesitou em apontar o dedo para uma das mais antigas e poderosas organizações do mundo. Com a força de um trovão, ele declarou: o pior mal, tanto para a humanidade quanto para a verdade e o progresso, é a Igreja. Esta não é uma crítica casual, é uma condenação radical que ecoa através dos séculos, desafiando a própria fundação de poder e moralidade que a Igreja representa. Bakunin, um homem que dedicou sua vida à liberdade e à derrubada de todas as formas de autoridade, via na instituição eclesiástica o inimigo supremo da emancipação humana. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na mente deste revolucionário e entender por que ele considerava a Igreja o pior dos males, explorando as razões por trás de sua visão incendiária. Este conteúdo não é um ataque à sua fé pessoal, mas um convite para examinar criticamente o papel histórico e social de uma das instituições mais influentes da humanidade. É uma denúncia do poder que se disfarça de santidade. Contextualização da vida de Mikhail Bakunin. Mikhail Alexandrovich Bakunin, de 1814 a 1876, foi um filósofo, sociólogo e revolucionário russo, considerado um dos pais do anarquismo coletivista. Nascido em uma família aristocrática, Bakunin abandonou uma carreira militar para se dedicar ao estudo da filosofia, mergulhando nas ideias de Hegel e Fichte. Sua jornada intelectual o levou de um idealismo romântico a um materialismo ateu e revolucionário. Viajou pela Europa, participando ativamente dos movimentos revolucionários de 1848 e se tornando uma figura central na Primeira Internacional, onde travou embates ideológicos notórios com Karl Marx. Sua vida foi uma constante fuga e prisão, marcada por exílios e condenações, mas sua paixão pela liberdade e sua aversão a qualquer forma de autoridade, seja ela estatal, capitalista ou religiosa, nunca esmoreceram. Bakunin não era apenas um teórico, era um agitador incansável, um homem que vivia e respirava a revolução, buscando a destruição de todas as estruturas que, em sua visão, oprimiam o indivíduo e impediam o florescimento da verdadeira liberdade humana. Principais obras de Mikhail Bakunin: Deus e o Estado. Considerada uma de suas obras mais influentes, Bakunin argumenta que a ideia de Deus é a fonte de toda a tirania e escravidão humana. Ele defende que a liberdade só pode ser alcançada através da negação de qualquer autoridade divina ou terrena. Estatismo e anarquia. Nesta obra, Bakunin critica ferozmente o Estado em todas as suas formas, incluindo o Estado popular proposto pelos marxistas. Ele defende a abolição de todas as instituições estatais e a organização da sociedade em federações livres de associações e comunas. O princípio do Estado e outros ensaios. Uma coletânea de textos que aprofundam suas críticas ao autoritarismo político e religioso, e sua defesa da liberdade individual e da auto-organização social. As obras de Bakunin são um testemunho de sua luta incessante contra o autoritarismo e sua visão de uma sociedade baseada na liberdade, igualdade e solidariedade, sem a necessidade de governos ou deuses. Principais pontos de reflexão. A Igreja como guardiã da ignorância, o inimigo da verdade. Para Bakunin, a Igreja não é apenas uma instituição religiosa, é uma fortaleza da ignorância, um baluarte contra o conhecimento e a razão. Ao longo da história, ela se opôs ferozmente a qualquer avanço científico que desafiasse seus dogmas. Pense em Galileu Galilei, forçado a abjurar suas descobertas sobre o heliocentrismo sob ameaça de tortura pela Inquisição. Ou em Giordano Bruno, queimado na fogueira por ousar especular sobre a infinitude do universo e a pluralidade dos mundos. A Igreja, em sua busca por manter o monopólio da verdade revelada, sufocou a curiosidade intelectual, perseguiu pensadores e queimou livros, garantindo que a humanidade permanecesse nas trevas da superstição. A verdade, para Bakunin, é um caminho que a Igreja sempre tentou bloquear. A aliança profana, de Igreja e Estado, instrumentos de opressão. Bakunin via a Igreja e o Estado como duas faces da mesma moeda autoritária, parceiros em um pacto profano para oprimir a humanidade. A Igreja fornece a sanção divina para o poder temporal, abençoando reis e ditadores, enquanto o Estado usa sua força bruta para impor a moralidade religiosa e proteger os privilégios eclesiásticos.
A história está repleta de exemplos dessa simbiose nefasta e a Inquisição Espanhola, que atuava como braço armado da Igreja e do Estado para eliminar a dissidência ou o apoio da Igreja Católica a regimes fascistas como os de Mussolini e Franco, ou a influência de grupos religiosos conservadores na política contemporânea, buscando impor suas crenças a toda a sociedade através da lei. Para Bakunin, onde há um trono, há um altar, e ambos conspiram contra a liberdade. A negação da razão e da ciência, o dogma acima da evidência. A Igreja, em sua essência, exige fé cega, a submissão da razão ao dogma. Bakunin argumentava que essa exigência é o maior obstáculo ao progresso humano. A ciência avança através da dúvida, da experimentação e da revisão constante de suas teorias. A religião, por outro lado, baseia-se em verdades imutáveis e reveladas, que não podem ser questionadas. Essa mentalidade dogmática sufoca a inovação e impede a busca por soluções racionais para os problemas do mundo. A negação da evolução, a oposição à pesquisa com células-tronco ou a condenação de métodos contraceptivos são apenas alguns exemplos de como a Igreja, em nome de uma moralidade divina, trava uma guerra contra o avanço científico e o bem-estar humano. A fé não ilumina, ela cega para a realidade. A hierarquia e o autoritarismo, e a Igreja como modelo de tirania. A estrutura da Igreja, com sua hierarquia rígida e sua demanda por obediência inquestionável, era para Bakunin um microcosmo do autoritarismo que ele tanto detestava. O Papa, os bispos, os padres, todos representam uma cadeia de comando que espelha a estrutura do Estado e do Exército. Essa organização verticalizada, baseada na submissão e na negação da autonomia individual, serve como um modelo para todas as formas de tirania. Ao condicionar os fiéis à obediência a uma autoridade superior, a Igreja prepara o terreno para a aceitação de qualquer outra forma de dominação. A liberdade, para Bakunin, só floresce na ausência de hierarquias, e a Igreja é a personificação da hierarquia opressora. A moralidade repressora, o grilhão da carne e do espírito. A Igreja, para Bakunin, não apenas oprime o corpo, mas também a alma. Sua moralidade, baseada na culpa, no pecado e na negação dos prazeres terrenos, é um grilhão que impede o florescimento pleno da humanidade. A condenação da sexualidade, a glorificação do sofrimento e a promessa de uma recompensa apenas na vida após a morte desviam a energia humana da construção de um paraíso aqui na Terra. A repressão dos instintos naturais e a imposição de uma castidade antinatural geram neuroses e hipocrisia, em vez de virtude. A Igreja não liberta, ela aprisiona a mente e o corpo em nome de um ideal inatingível, garantindo que a humanidade permaneça em um estado de miséria moral e física. A alienação e a submissão, o povo como rebanho. Ao prometer a salvação e a vida eterna, a Igreja aliena o indivíduo de sua própria capacidade de agir e transformar o mundo. Ela transforma o povo em um rebanho passivo, esperando a intervenção divina em vez de lutar por sua própria libertação. A doutrina da obediência cega e da resignação diante do sofrimento terreno, em troca de uma recompensa celestial, desarma qualquer potencial revolucionário. A Igreja não quer cidadãos livres e pensantes, ela quer fiéis submissos e obedientes, que aceitem sua condição de oprimidos como parte de um plano divino. A fé, nesse contexto, é a ferramenta mais eficaz para manter as massas sob controle, garantindo que a revolta nunca se materialize. A hipocrisia e a corrupção, o poder por trás da santidade. Por trás da fachada de santidade e virtude, Bakunin via na Igreja uma instituição profundamente hipócrita e corrupta, sedenta por poder e riqueza. A história da Igreja é, para ele, uma sucessão de escândalos, indulgências, cruzadas sanguinárias e acumulação de vastas fortunas, tudo justificado em nome de Deus. Os casos de pedofilia encobertos por décadas, a ostentação de riqueza em meio à pobreza global, a manipulação política e a busca incessante por influência demonstram que a Igreja, longe de ser uma força moral, é uma organização que busca perpetuar seu próprio poder e privilégios. A santidade é apenas uma máscara para a tirania e a exploração. A Igreja não é divina, é profundamente humana em sua sede de poder, e por isso, o pior dos males. Análise da frase. O pior mal, tanto para a humanidade quanto para a verdade e o progresso, é a Igreja. Esta frase de Mikhail Bakunin é a síntese de sua filosofia anarquista aplicada à instituição religiosa. Ao identificar a Igreja como o pior mal, Bakunin não está fazendo uma crítica teológica ou espiritual, mas sim uma condenação política e social.
Para ele, a Igreja, em sua estrutura e doutrina, representa a antítese da liberdade, da razão e do progresso. Ela é o modelo de autoridade hierárquica que ele buscava destruir em todas as suas formas. A frase é um ataque direto à pretensão da Igreja de ser uma força moral e benéfica, expondo-a como um obstáculo fundamental para a emancipação humana e para o avanço do conhecimento. É uma declaração de guerra contra a influência eclesiástica em todos os aspectos da vida social e intelectual, um grito pela libertação da mente e do corpo das amarras do dogma e da submissão. Ponto de vista. A condenação de Bakunin à Igreja, embora radical, nos força a confrontar o papel das instituições religiosas na história e no presente. Em um mundo onde a fé ainda exerce um poder imenso sobre a política, a ciência e a moralidade, sua crítica nos obriga a questionar: a Igreja é o pior mal para a humanidade? Até que ponto a estrutura hierárquica e autoritária da Igreja serve como modelo para outras formas de opressão na sociedade? A moralidade imposta por instituições religiosas, baseada em preceitos antigos, impede o desenvolvimento de uma ética mais inclusiva e progressista? Os vastos recursos e a influência política da Igreja são usados para o bem da humanidade ou para a perpetuação de seu próprio poder? Estamos dispostos a examinar criticamente o legado e o impacto da Igreja, mesmo que isso abale crenças profundamente enraizadas? Essas perguntas não são um ataque à fé, mas um convite à liberdade intelectual. São um chamado para que a humanidade se liberte de todas as cadeias, sejam elas visíveis ou invisíveis. Se este conteúdo te fez questionar o poder e a influência da Igreja, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas análises que vão desmascarar as verdades mais perturbadoras. Compartilhe este vídeo com seus amigos que não têm medo de desafiar o status quo e deixe seu comentário abaixo. Qual a sua opinião sobre a crítica de Bakunin? Sua participação é valiosa demais para nós. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não aceitamos dogmas inquestionáveis. Exigimos que todas as verdades se curvem à análise crítica. Até o próximo vídeo.